Olá, meus amores, chegamos neste episódio a mais um momento importantíssimo da nossa jornada pelo mundo da música antiga exterior. Vocês devem ter reparado que até agora não saímos do continente europeu quando vamos falar de música fora do Brasil. Tá certo que fizemos uma boa viagem ali pela Europa, né? Passamos pela Alemanha, pela Itália, pela Inglaterra, pela Áustria, pela França, por vários países, mas todos esses países se localizam lá no velho continente. Hoje, porém, pela primeira vez eu tenho o prazer de anunciar que nós vamos falar de uma música daqui da América, ou melhor, daqui da América Latina. Mais especificamente, vamos falar de uma música hispano-americana. E mais especificamente ainda, vamos falar de uma música mexicana. ¡Arriba, muchachos! ¡Yepa, yepa! ¡Y arriba, arriba! Nossa música de hoje é uma canção folclórica mexicana que eu tenho certeza de que todo mundo aqui já ouviu. Seja em algum desenho animado, seja em alguma série de televisão, porque esta é uma música muito amplamente utilizada nesse meio da cultura televisiva, audiovisual, tá bom? E ninguém aqui se arrisca, por acaso, a tentar adivinhar o nome da nossa música de hoje? Não? Ela chama-se La Cucaracha, exatamente. Aquela mesma do La Cucaracha, pegaram, né? Eu sabia que vocês iam reconhecer, eu sabia que vocês não iam me decepcionar. La Cucaracha é uma canção pertencente ao gênero musical corrido, que é um gênero tipicamente mexicano, que normalmente costuma falar de questões políticas ou de eventos históricos e cuja característica principal é o improviso, tanto no ritmo quanto na letra da música. Bom, por se tratar de uma canção folclórica, ninguém sabe quem é o compositor e nem a data de sua composição. Mas eu escolhi o ano de 1859 como data oficial desta nossa música de hoje, porque este é o primeiro ano em que se tem um registro histórico confiável de uma aparição da música La Cucaracha. Por mais que alguns estudiosos desconfiem de que esta música nasceu não no México, mas na Espanha, lá no século XV, na época da Guerra de Reconquista, quando os islâmicos, os muçulmanos, eles estavam sendo expulsos da Península Ibérica, né, nas chamadas Cruzadas do Ocidente. Por que essa desconfiança? Porque os primeiros versos que foram documentados de La Cucaracha trazem críticas. Eles falam mal dos mouros, como eles são chamados na música. Mas nada disso está provado. Então, não vou admitir essa hipótese. Da mesma forma como outros estudiosos acreditam que a primeira aparição de La Cucaracha possa ter acontecido no ano de 1818, quando um certo escritor chamado José Joaquim Fernández de Lizardi traz em um de seus romances a seguinte citação de um capitão que viajou para a América e quando voltou para a Espanha trouxe uma melodia chamada La Cucaracha. Mas o que acontece? Esse é um romance fictício. O capitão da história também é fictício. Então, a gente não sabe se esse La Cucaracha que é citado no romance é a música que se conhece hoje de verdade ou se também é uma ficção criada pelo autor. Ninguém sabe. É um mistério.
Como eu dizia, o primeiro registro oficial de La Cucaracha acontece no ano de 1859, realizado por Fernán Caballero, que na verdade era pseudônimo de Cecília Francisca Ruiz de la Reya. Ela vai registrar a existência de músicos andaluzes que já sabiam tocar e cantar a melodia de La Cucaracha. Tudo isso em seu livro Contos e Poesias Populares Andaluzes. Mais para frente, no ano de 1883, um outro folclorista espanhol chamado Francisco Rodríguez Marín vai registrar pela primeira vez os versos desta canção La Cucaracha, que, como é tradição do gênero corrido da música mexicana, estão sempre mudando. Nunca são os mesmos versos. Mas ele vai tentar documentar uma base dos versos mais comuns. Ok? E como eu já disse para vocês, são versos que trazem muito preconceito, principalmente em relação aos mouros, aos muçulmanos e também aos judeus. Por quê? Não é? A pergunta é por quê, já que no México não teve guerra de reconquista, como na Espanha do século XV. E a resposta que eu mais encontrei nas fontes que eu pesquisei é influência colonial. O colonizador branco espanhol ensinava os nativos mexicanos a odiarem os muçulmanos e os judeus. Questão de aculturação, não é mesmo? Essa que é a palavra correta a se empregar aqui. Esse que é o termo conceitual mais apropriado, na minha opinião. Mas muito bem, esses versos não permaneceriam preconceituosos para sempre. No início do século XX, haveria uma revolução, literalmente, não só uma revolução na música, mas uma revolução política, propriamente dita. A Revolução Mexicana, lá de 1910. Alguém aqui já estudou a Revolução Mexicana? Nunca ouvi falar. No ano de 1910, o México vinha sendo governado desde 1876 pelo mesmo presidente, Porfírio Díaz, em sua ditadura disfarçada chamada de Porfiriato. Havia eleições diretas para presidente, mas elas eram manipuladas de modo que o vencedor fosse sempre Porfírio Díaz. Em seus 34 anos de governo, ele realizou no país o que se pode chamar de modernização conservadora. Ou seja, investiu em novas tecnologias como a ferrovia e o telégrafo, porém, para que estes servissem de complemento para a atividade agrária. Setores urbanos crescentes como a burguesia industrial desejavam reformas mais liberais e passaram a manifestar o seu franco descontentamento com o porfiriato. Desse modo, apoiaram abertamente o candidato de oposição, Francisco Madero, nas eleições de 1910. E adivinhem só? Francisco Madero perdeu. Porém, sentindo que tinha as costas quentes devido ao apoio dos industriais, ele tomou coragem e decidiu denunciar a fraude eleitoral cometida pelo seu concorrente. E desta forma convocou o povo a sair às ruas, tomarem armas e derrubar o regime ditatorial do porfiriato. Assim foi feito. O povo saiu às ruas, tomou em armas, extinguiu o porfiriato, mas não para por aí. Porque o povo não estava interessado nas reformas liberais da burguesia industrial. O povo passava fome. O principal desejo do povo naquela época era a reforma agrária. A concentração fundiária era uma realidade extremamente soturna no México. E é até hoje, não só no México, como em toda a América Latina. Infelizmente. Portanto, a revolução continuou. Ela não parou na tomada do poder por Francisco Madero.
ela vai se estender por 13 longos anos, tendo como seus principais líderes Emiliano Zapata e Pancho Villa. Na letra de A Cucaracha, nós vamos poder perceber referências a personagens que participaram da Revolução Mexicana. Não somente esses dois líderes, mas também personagens como Victoriano Huerta e Venustiano Carranza, que foram inimigos políticos. É uma coisa muito interessante, porque a gente vê como a política penetra em todas as esferas da convivência humana, inclusive nas artes, inclusive na música. Afinal, o corrido La Cucaracha foi utilizado como ferramenta crítica aos presidentes conservadores e como ferramenta de apoio à Revolução Mexicana que tomava corpo na época e que veio a se concluir, digamos assim, somente na década de 1930 e até na década de 1940, podemos dizer, porque o presidente Lázaro Cárdenas governou de 34 a 40 e foi ele que atendeu parte dos desejos de reforma agrária da população mexicana. Mas, claro, tudo isso sem alterar grandemente as estruturas de poder consolidadas na década de 20. Bem, eu vou deixar para vocês aí na legenda do vídeo uma gravação de La Cucaracha do ano de 1967, interpretada por Luis Pérez Mesa. Não pensem que essa é uma versão tomada como oficial, essa foi a versão que eu escolhi. Mas a letra desse tipo de música, desse gênero corrido, está sempre mudando. Eles estão sempre criando mais, então não é uma coisa fixa, é uma coisa fluida. Da mesma forma, eu vou deixar uma cena para vocês do filme La Cucaracha, de 1934. É um filme americano, então vocês vão perceber que a atriz do filme canta em inglês a letra de La Cucaracha, mas foi um filme muito aclamado, que chegou inclusive a ganhar o Oscar de melhor live action no ano de 1935. E por último, vou deixar um último link do ligeirinho dos Looney Tunes cantando a cucaracha nesse desenho animado. Ok? É isso, gente. Ficamos por aqui. Un abrazo en el corazón, besos en el alma y recuerdos de Emilio.